Olá a todos novamente, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente à ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse canal é fazer comparações entre o pensamento, o conhecimento acadêmico ocidental e a sabedoria oriental milenar dos Vedas, ou popular hinduísmo, basicamente da vertente do Gaudiya Vaishnavismo, do Vaishnavismo, baseado em textos como Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, os Upanishads, Vedanta Sutra, etc. A aula de hoje ela é uma continuação, como vocês podem ver, parte 3, quase igual ao Rambo 1, 2, 3. E ela vem tratar sobre os Shadarsanas. Então, Shad em sânscrito significa 6, Darshana significa ponto de vista. Então, a última aula nós tratamos sobre Nyaya, lógica, e Vaisheshika, o atomismo. Na primeira aula, nós falamos sobre uma introdução, trabalhando a diferença entre a maneira de se obter conhecimento no Ocidente e no Oriente, especialmente através dos Vedas. E hoje nós vamos estar falando sobre Sankhya, que significa enumeração do mundo material, e a filosofia de Sankhya ela está ligada com o processo prático, praxis do sistema de yoga, ou yoga óctuplo, estipulado por Patanjali em seus Yoga Sutras. Então hoje a gente vai ver o Yoga Sutra de Patanjali e a filosofia Sankhya do Kapila ateísta. Isso tudo vai ser pesquisado pelo estúpido que vos fala. Então vamos lá, Sankhya Philosophy. Então o período histórico em que ela surgiu, na verdade já existia a filosofia Sankhya nas Upanishads, na própria Bhagavad Gita, e especialmente a parte mais parruda de Sankhya vai ser encontrada no terceiro canto do Bhagavad Purana, os versos dos capítulos, desculpem, 26 até o capítulo 33, que é conhecida essa seção como Kapila Shiksha. Ali vai ter uma exposição brilhante sobre o que é Sankhya, mas a Sankhya clássica ela vai ser estipulada, né, nesse período, essa Sankhya dos Sadarsanas, que é nesse período do século 6 depois de Cristo, e o seu principal proponente é o Ishvara Krishna, né, o seu principal sistematizador, e a sua principal obra é o Sankhya Karika. Então, quais são as suas principais características? O sistema Sankhya ele reconhece a realidade do mundo externo e sustenta um dualismo no qual existem duas realidades distintas, a saber, o espírito e a matéria. E ainda um pluralismo, porque aceita uma pluralidade de espíritos. A palavra Sankhya significa conhecimento discriminatório e também enumeração. O Sankhya pode ser traduzido como números. Tal sistema pretende que se conheça o espírito de maneira discriminatória, como algo à parte da matéria, e se enumerem os diversos princípios ou categorias, a matéria original e suas evoluções, e o espírito que não pertence ao esquema evolutivo. Então a base do sistema Sankhya, como a gente já encontra na Bhagavad Gita, é essa dicotomia entre Prakriti, que é a energia material, e Purusha, que é a alma, o espírito. De acordo com a metafísica dualista do sistema Sankhya, existem duas categorias básicas, Prakriti, matéria, e Purusha, espírito, as quais são de natureza diametralmente opostas. O espírito é consciente, mas inativo.
Esse vai ser das diferenças entre a versão do Vedanta Sutra de Vyasadeva. A matéria é ativa, ou seja, é o oposto, né? Ainda que não consciente. O espírito é imutável e puro. A matéria é o que muda constantemente e evolui no mundo. Os espíritos são diversos. A matéria é uma. Assim, temos um contraste total entre ambos. Mesmo dessa forma, graças a uma cooperação entre eles, se efetua a evolução. A matéria evolui devido à presença do espírito nesta. Então, a Prakriti no sistema Sankhya ateísta, o sistema Sankhya defende que todo mundo, incluindo o corpo, a mente e os sentidos, é dependente, limitado e produzido pela combinação de certos efeitos. Então, marquem essa passagem. Isso é chave para entender a filosofia Sankhya ateísta. Combinação de certos efeitos. Outras escolas de filosofia, tal como Charvaka Muni, budismo, jainismo, Nyaya e Vaisheshika, defendem que os átomos de terra, água, fogo e ar são a causa primordial do mundo material. Mas, de acordo com o sistema Sankhya, átomos materiais não podem produzir substrato dos produtos materiais. Então, para o sistema Sankhya, para o Ishvara Krishna, qual seria a causa desse mundo material? Enquanto outras escolas defendem que o efeito é distinto da causa, a Sadkaryavada, o sistema Sankhya aceita que o efeito já está contido na causa, ou que o efeito já existe na causa em potencial, ou seja, o que o Kapila ateísta está querendo dizer é que na própria matéria existe a causa da vida. Então, qual é o exemplo que eles podem dar? Eles podem pegar o exemplo de um colchão velho. Então, você tem um colchão lá e de repente aparecem pulgas nesse colchão velho. Da onde surgiram essas pulgas? Isso, da matéria. A própria matéria, o próprio colchão produziu as pulgas. Ou então você tem um lago, um grande reservatório de água. De repente, nesse lago surgem peixes, sem ninguém ter colocado esses peixes aí. Então, da onde os peixes surgiram? Simplesmente do lago, né? Ou seja, da matéria brotou a vida. Então, essa é a versão Sankhya, né? A própria Prakriti, ela dá origem à vida. A Prakriti não pode ser compreendida meramente como a substância atômica da matéria. Não pode também ser tomada como a principal consciência por trás da substância material e nem é uma construção hipotética da mente. Ou seja, ela nem é a consciência última, ela nem é mera substância atômica e nem é uma coisa imaginada. A criação da filosofia nada mais. Prakriti significa literalmente habilidade excepcional. Vejam a dimensão extra, supra, que a Prakriti tem na filosofia Sankhya ateísta, né? A matéria, a Prakriti, em si é tudo. Maravilhosa natureza, fora da qual o vasto mundo material, em todos os seus níveis de complicada permutação, toma. Então, a Prakriti, ela tem essa dimensão extrapolada, supra, primordial para o sistema Sankhya ateísta. Então vão dizer mais ou menos o quê? Que a Prakriti, que é considerada feminina, passiva, imaginem uma mulher. Uma mulher, ela pode engravidar sozinha. Tudo bem que hoje em dia nós temos os métodos de fecundação in vitro e outros métodos, mas em si, a mulher, o óvulo, ele precisa ser fecundado pelo espermatozoide do pai.
Então o que Krishna vai falar na Bhagavad Gita? Krishna vai explicar na Bhagavad Gita, no capítulo 15, se eu não me engano, verso 4, Aham Vidya Pradapita, que Krishna, ele é o pai, o Purusha, que vai fecundar a mãe, que é a Prakriti. Será que alguma mulher pode gerar vida, pode gerar um bebê sozinho? Não, ela precisa ser fecundada pelo pai. Da mesma forma, Prakriti, energia material, ela precisa ser fecundada pelas almas, pelo Purusha Supremo, que é Vishnu ou Krishna. Então essa é uma das principais contradições entre a filosofia Sankhya, ateísta, e a filosofia Sankhya, teísta, que está contida no Bhagavad Purana, na Bhagavad Gita, etc., né, que representa a visão Vedanta de Srila Vyasadeva. Então dizer que a Prakriti se fecunda sozinha é da mesma forma que você, por exemplo, um exemplo clássico também é dado, você vê um saco de arroz e de repente desse saco de arroz saem escorpiõezinhos, filhotes de escorpião. Então alguém pode falar, o arroz é a causa desses escorpiões, desses bebês escorpiões tão bonitinhos. Será que isso é boa lógica? Não. Na verdade, aqueles filhotes de escorpião foram depositados ali pela mãe escorpião, que foi fecundada pelo pai escorpião. Então, talvez a olho nu isso não seja sensível, isso não seja percebido, mas da mesma forma, a Prakriti, ela só tem a potência de criar quando ela é fecundada pelo Purusha, que é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu. E mesmo as almas, o Purusha, ele vai ter um papel secundário, um papel de não protagonismo dentro da filosofia Sankhya, né? Um mero papel coadjuvante, não tão importante quanto o papel Purusha, a alma suprema e a alma individual, tem dentro da filosofia Vedanta. Então aqui a gente vê Purusha Prakriti, e depois nós temos a evolução em Sattva, Rajas e Tamas, Mahat ou Buddha, o conhecimento, Ahankara, Manas, Gyanendras, ou seja, os sentidos de adquirir conhecimento, Karmendras, os sentidos de adquirir, de exercer função ou trabalho, Bhava ou Tattva e os Tanmatras. Então tudo isso está subserviente, né? Tudo isso está contido dentro da Prakriti. Então aqui vai ficar mais claro para vocês entenderem, né, a comparação entre a Sankhya de Kapila, do Kapila Deva, o filho de Devahuti, aqui do lado esquerdo da tela, e a Sankhya do Kapila ateísta aqui do lado direito da tela. Então, qual seria a causa da criação para Sankhya de Kapila? O olhar do Supremo, o olhar do Purusha, que injeta, que engravida a Prakriti com as divas. E de acordo com o Sankhya ateísta, a causa da criação é o Prakriti, seria o Pradhana, um estado imanifesto. Depois o Brahman produz novamente Prakriti, Purusha, como a gente viu no quadro anterior. Então, qual é a causa do sofrimento? Para a Sankhya teísta do Kapila Deva, identificação falsa da diva com a energia material, a nossa identificação com o mundo, devido à influência de Maya. Então, a causa do sofrimento para o Sankhya ateísta é a própria Prakriti, que é falsa. Veja que interessante, né? Essa mesma Prakriti, que é causal, que é geradora, ela ao mesmo tempo ela é falsa. Para a filosofia Vedanta, a Prakriti não é falsa, mas as suas constituições, as suas formas, forma de gato, cachorro, papagaio, periquito, esses seres, a forma deles, feito de energia material, é temporária. Mas tanto os elementos da Prakriti quanto a própria Divatma,
ou Paramatma dentro da Prakriti são eternos. A diferença é que, especialmente os elementos da Prakriti, terra, água, fogo, ar, éter, ora eles estão manifestos, ora eles estão imanifestos. Então, qual é o conceito de verdade, de acordo com a filosofia Sankhya do Kapila teísta? Então, Diva, ela é serva de Ishvara, ou seja, de Viraswarupahai, Krishna e Nityanasa. A função da alma é ser um servente eterno de Deus. Então, a Diva é o agente causal, porque a Diva, no sistema Sankhya de Kapila, ou seja, a alma, ela é consciente. E a vida vem da vida, ou seja, qual é a fonte da vida? O Purusha, Deus. Já o conceito de verdade no Sankhya teísta, a Diva é Deus, ou seja, a alma espiritual, e Deus é a mesma coisa, ou seja, a alma é o controlador, já que ela é o controlador porque ela está sofrendo tanto nesse mundo. Prakriti é o agente causal, e o espírito vem da Prakriti, vem da matéria. Ou seja, o espírito, a Diva, ela surge dentro da Prakriti, dentro das evoluções da Prakriti. Então, qual seria o processo de liberação para ambos? De acordo com a Sankhya do Kapila teísta, a Diva se rende de forma amorosa em serviço devocional a Deus, e esse conhecimento Sankhya, ele é uma pré-condição para incrementar a fé e a rendição da Diva. Não é essencial, mas ajuda muito. No processo da Sankhya teísta, é a análise dos elementos, ou seja, simplesmente a discriminação racional. Niti. E depois, essa discriminação racional, quando ela se fortalece, quando a pessoa se torna mais sábia, ela consegue se desenredar do mundo material e então praticar o processo de yoga mística. Lembre-se, o processo de Sankhya e de yoga, eles estão conectados, eles têm uma relação. São processos complementares. Purusha e liberação. Aqui é o sino da Universidade de Zurique. O espírito é da mesma natureza da consciência pura. É inativo ou passivo, que não age no mundo material. Apenas um paciente que goza ou sofre. A Prakriti é distinta deste Purusha. Ela é composta, e tudo que é composto serve ao propósito de um ser distinto, Purusha. Porque Purusha também pode ser traduzido como o desfrutador, como o agente ativo na visão Vedanta. Tal sujeito que experimenta os objetos de experiência, os quais são formados pelos três gunas, os três modos da natureza material, Sattva, Rajas e Tamas, necessita de uma consciência. Esta realidade consciente é o Purusha. O que está sujeito à experiência é o eu fenomênico, seria um eu material, que é uma mistura de espírito e mente. Na filosofia Sankhya teísta, a alma, ela, apesar de ela estar enredada no corpo material, mas ela não tem nada a ver com a mente material. Em outras palavras, o reflexo do espírito na mente, ou dizer no complexo de fatores psíquicos, a saber, Buddhi, inteligência, Ahankara, o ego, e Manas, mente. É o que transmigra, abandona um corpo físico e aceita um novo corpo. Atua, recorre às consequências de seus atos, se esforça para liberar-se e eventualmente o alcança. Então dá para a gente perceber aqui que o sistema Sankhya ateísta do Kapila e do Ishvara Krishna, elas aceitam que existe uma consciência, mas acima dessa consciência está o eu, a alma espiritual, a Divatma. Então, para eles, essa consciência ela chega a um patamar mais elevado, mas não existe uma alma, uma Divatma, um Purusha, como é concebido na filosofia Vedanta. Pelo menos ele não tem esse papel de protagonista como na filosofia Vedanta, um mero coadjuvante. Purusha não tem nada a ver com esse processo. Entretanto, a causa da ignorância, a vidya, se identifica com o reflexo
e imagina que é ele quem experimenta e atua. Assim é a escravidão do Purusha, cuja causa é a não discriminação, a ignorância, né? Não ter uma atitude reflexiva, não ter uma atitude de introspecção, de busca nesse mundo material, entre o espírito e os produtos da Prakriti. Quando o espírito compreende que não tem nada a ver com a Prakriti, isso é um produto de viveka, de discriminação, de buddhi, de jnana, então ela se libera, se dá conta de sua unicidade ou sua distância, kaivala, da Prakriti. Então, para muitos, aí aconteceria a questão da união da alma com o Brahman, essa unicidade, que é apenas um primeiro estágio de percepção, né, em Shantarasa. Concepção de Deus para Sankhya ateísta. Os textos mais antigos disponíveis de Niyeshwara Sankhya, ou Sankhya Karika, não põem à discussão a existência ou necessidade da existência de Deus. Para quê, né? Se Prakriti é que fecunda e que gera toda a vida, por que vai precisar de Deus? Portanto, tal sistema pode ser considerado como ateu. Deus não é necessário para criar o mundo, porque o mundo é uma evolução da Prakriti. Quanto ao local de destino que alcança o espírito após sua liberação, isso será tema para o seu sistema parceiro, o sistema de yoga, ou seja, quem vai explicar isso então é Patanjali. Não é da incumbência de Ishvara Krishna e de outros sistematizadores do Sankhya ateísta explanarem sobre isso. Então agora Hridayananda Maharaj vai apontar para nós algumas das falhas ou dos equívocos do sistema Sankhya ateísta. Então aqui abre a citação do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 87, verso 25. Embora a alma seja em verdade consciente e ativa, os proponentes da filosofia Sankhya erradamente separam essas duas funções da força viva. Ou seja, a alma é consciente, mas não é ativa. Atmani yecha bhidan, atribuindo consciência à alma, Purusha, e atividade vem da onde? A atividade vem da natureza material, ou seja, são os três gunas que estão agindo. Mas na verdade, os três gunas, eles influenciam a Divatma, mas em última análise, a escolha, a ação pertence a Divatma, pertence a nós. Segundo o Sankhya Karika 19:20, abre citação, assim visto que as diferenças aparentes entre os Purushas são apenas superficiais, sendo devidas aos vários modos da natureza que os cobrem, prova-se que a verdadeira condição do Purusha é a de testemunha, caracterizada por sua separatividade, sua indiferença passiva, sua condição de observador e sua inatividade. Dessa maneira, pelo contato com a alma, o corpo sutil inconsciente parece ser consciente, enquanto a alma parece ser o agente, embora esteja à parte da vida dos modos da natureza. Então, quem é o agente são os três gunas. A alma é apenas uma mera testemunha, um mero observador. Em relação à filosofia Vedanta, realmente a alma é um mero observador, mas devido à influência de Maya, é ela que escolheu agir, é ela que é responsável pela ação, senão não haveria necessidade da lei do karma, de punição ou premiação para as almas condicionadas nesse mundo. Então, a alma é o agente, mas é lógico. Maya, através dos três gunas, Daibihesha, Gunamai, Mamamaya, Durataya, a energia material, os três gunas, exercem grande influência na vontade da alma. Nesse sentido, ela está meio sonolenta, meio dormindo no colo da bruxa Maya, mas mesmo nessa sonolência ela é a causa da ação. Srila Vyasadeva refuta essa ideia na seção do Vedanta Sutra 2.3, versos 31 e 39, que começa com Karta Ashtarta Vatvat,
A alma diva deve ser um realizador de ações, porque os preceitos das escrituras devem ter algum propósito. O Acharya Baladeva Vidyabhushana, em seu Govinda Bhashya, explica: a diva, e não os modos, é o agente. Ok? Se surgiram dúvidas, podem colocar no comentário e a gente pode trabalhar com elas. Então, esse daqui é nosso grande Patanjali, que alguns dizem que ele é uma encarnação de Ananta Shesha. Então esse é o processo de yoga, de Ashtanga Yoga ou Dhyana Yoga, ou processo de yoga dividido em 8 partes. O processo clássico de yoga. Patanjali, ele vai ser não o criador, mas ele vai ser um dos principais proponentes e sistematizadores do processo de yoga, que já é encontrado nos Vedas, já era praticado, mas ele vai colocar no papel, no livro, né, o Patanjali. Yoga, período aproximadamente entre o século II a.C. e II depois de Cristo. Veja como esse período era um período de efervescência, tanto no mundo ocidental quanto no mundo oriental. Seu principal proponente é o sábio Patanjali Muni, e a sua principal obra é o famoso Yoga Sutra. Então, quais são as principais características? A palavra yoga é derivada da raiz sânscrita yud, que significa unir-se. O sistema de yoga fornece uma metodologia para expandir a consciência individual e conectá-la com a consciência suprema. A escola de yoga, também conhecida como Ashtanga Yoga, ou yoga ou a yoga de 8 partes, é intimamente ligada com o sistema Sankhya de filosofia, por não possuir uma metafísica própria. Ou seja, Patanjali Muni simplesmente se preocupou com a praxis. É lógico que existe muita filosofia no Yoga Sutra, mas a metafísica explanada com mais detalhes, ela vai estar encontrada no Sankhya. Tal método consiste em separar o espírito Purusha da matéria, Prakriti, através do controle mental. Essa é uma palavra-chave para o sistema de yoga. Exercícios respiratórios e posturas, os asanas. Chitta, ou a mente, de acordo com Patanjali. De acordo com Patanjali, yoga significa o controle das modificações da mente, pois é a mente que conduz a pessoa para o aprisionamento ou liberação. Ela é a responsável, né, a condição em que ela se encontra. A maneira de resolver a maioria dos problemas é através de uma disciplina, controle mecânico mesmo, mental. A errônea identificação com as mudanças da mente é o que constitui na escravidão da alma, porque ela, a mente, é a conexão entre o corpo grosseiro e a consciência. Então vamos lá. Lembre-se muito dessa videoaula, ela está sendo resumida. Esse é um curso que eu já dei no templo de Belo Horizonte, na Rua Metista 212, no ano de 2012. Então essa versão que eu estou compartilhando com vocês no YouTube, ela é bastante resumida. Então eu já quis passar diretamente para as 8 famosas etapas, porque Ashtanga significa 8 partes do processo de controle mental. Ela começa com Yama, restrições, que se divide em prática de ahimsa, não violência, Satya, veracidade, Asteya, não roubar, Brahmacharya, celibato, Aparigraha, ausência de posses. Então, Niyama, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser observado, ou as regras. Então, Shaucha, pureza, limpeza, Santosha, satisfação, ou seja, estar satisfeito com aquilo que tem. Tapas, austeridade, deve-se praticar austeridade. Swadhyaya, estudo das escrituras, os Vedas. Ishvara Pranidhana, rendição ao Ser Supremo.
Estas 5 regras e regulações constituem um conjunto perfeito para uma vida moral. Ou seja, já existia um processo desenvolvido de preceitos morais já na Índia antiga, ou na Índia moderna, melhor dizendo, essencial e universal, tornando a pessoa tanto física quanto mentalmente apta para adentrar em um processo de ascese mística, ou seja, a preparação da mente, né? As bases. Asana, que são as posturas. Apesar de autores modernos recomendarem diversas posturas, Patanjali definiu asana somente como aquela postura que estabelece e conduz à harmonia, ou seja, que você fica confortável. Pranayama, controle da respiração. O controle da respiração ajuda muito a manter a mente controlada. A respiração de uma mente cuja a respiração, acho que deve ter um erro aqui, desculpem. A respiração cuja mente está profundamente absorta, de uma mente cuja ela está profundamente absorta, é regular e lenta. Se a respiração torna-se regular e lenta, e inclusive se detém por um momento, ou seja, os yogis conseguem interromper o processo de inalação e exalação. Isto facilitará o controle da mente. As etapas do controle da respiração são Puraka, inalação, Richaka, exalação, e Kumbhaka. Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? Então a gente vê Prabhupada dando uma explicação maior sobre isso. Vejam na Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 29 de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pratyahara, se afastar dos objetos dos sentidos. Este 5º passo do yoga é quando se retira os sentidos dos objetos dos sentidos. O apartamento sensorial perfeito só pode acontecer quando a mente está sob total controle. Quando a abelha rainha lança-se em seu voo, as outras abelhas voam logo atrás dela. E quando a rainha para, as outras também param. Veja que harmonia perfeita. Assim mesmo, quando a mente está agitada, os sentidos estão agitados. E quando a mente se tranquiliza, os sentidos se aquietam. Retirar os sentidos é uma técnica através da qual o estudante adquire a habilidade de voluntariamente tirar sua atenção de objetos externos e manter a mente livre de distrações. Dharana, concentração. O fato de fixar a mente errante em um ponto em particular chama-se concentração, que é a meta do processo de yoga, né? Depois de ter retirado os sentidos e a mente dos objetos externos, a mente deve então levar um padrão de pensamento único na direção desejada. Concentração, a 6ª etapa do yoga. Dhyana, meditação. Veja como a coisa vai ficando mais condensada, mais vigorosa, né? O 7º estágio do yoga caracteriza-se por uma concentração condensada. Quando o fluxo de concentração torna-se ininterrupto até o objeto elegido, qualquer que seja o objeto eleito para se meditar, se o yogin dirige até ele, sem ser perturbado por outro, assim se delineia a fase de meditação. E então, finalmente, Samadhi, que é absorção transcendental total. A palavra Samadhi está intimamente relacionada com a palavra Samahritam, que significa o estado em que todas as perguntas são respondidas, ou o estado em que se é estabelecido em sua própria natureza. Quando a meditação dhyana torna-se madura, passa para Samadhi. A curiosidade em relação às questões básicas que a mente quer resolver, fazendo a mente voar de um pensamento a outro e tornar-se inquieta.
Mas no momento em que a mente resolve sua curiosidade, ela não tem razão para andar aqui e ali. E assim naturalmente se estabelece em sua natureza, a natureza da alma. Então, qual seria a concepção de Deus de acordo com a Sankhya? De acordo com o sistema Octuple de Patanjali. Diferentemente do sistema Sankhya, o Yoga assina um lugar para Deus. Para Patanjali, Deus, Ishvara, é a perfeição suprema, eterno, todo-penetrante, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é o Purusha, em particular, não afetado pelas aflições da ignorância, egoísmo, desejos, aversão, medo ou morte. Ele é também livre de todo o karma e o primeiro perceptor do yoga. Então nós temos uma concepção de Deus no sistema de Patanjali, no Yoga Sutra, mas o grande problema é que às vezes não fica tão claro quem é esse Deus. Se ele é impessoal, se ele é pessoal, se ele é localizado. Não é tão discriminado, não é tão explícito como é na Bhagavad Gita ou no Bhagavatam. Mas o ponto interessante a ser destacado é o da fidelidade de Patanjali de aceitar o Purusha e ter uma visão fiel, pelo menos conceitual, do que é o Purusha. Então, um devoto, uma pessoa consciente, uma pessoa liberada, quando lê o Yoga Sutra de Patanjali, ele já consegue identificar: esse Purusha aqui é Bhagavan, ele está falando de Bhagavan. Porém, outros que não estão tão desenredados, eles podem se confundir com o texto de Patanjali. Então vamos ver a crítica que é feita através da filosofia Vedanta a Patanjali Muni. Os Yoga Sutras reconhecem a personalidade de Deus de maneira evasiva, mas apenas como um auxílio que o yogi que está avançando pode utilizar. Ou seja, eles até podem meditar na forma de Govinda, de Krishna, mas como um auxílio para a liberação, não com a intenção de rendição amorosa. Ishvara Pranidhanatva. A meditação devocional em Deus é mais outro meio de conseguir concentração, ou seja, uma muleta. Yoga Sutra 1.23. Em contraste, a filosofia Vedanta de Badarayana Vedavyasa enfatiza o serviço devocional não só como o principal meio de liberação, mas também como idêntico à própria liberação. Sadhana e Sadhya são a mesma coisa. Apranayat Tatrap Hidrasham. A adoração ao Senhor continua até o momento da liberação e depois dela também. E de fato prossegue também no estado liberado, como revelam os Vedas. Então, Vedanta Sutra 4.1.12. Alternativamente, a frase Jnana Sata pode ser tomada como alusão à filosofia Yoga de Patanjali Rishi, visto que seus Yoga Sutras aqui, na verdade, está sendo feito um comentário ao verso 25 do capítulo 87 do 10º canto, a palavra do verso, que faz uma alusão a Patanjali Muni. Visto uma possível alusão, visto que seus Yoga Sutras ensinam a pessoa como conseguir a posição transcendental de Brahman por meio de um processo mecânico de exercício e meditação. Esse é uma das grandes questões. Através do sistema de Ashtanga Yoga, como é delineado por Patanjali, a pessoa galga o processo de liberação pelos seus próprios esforços. Não conta com a praçada, com a misericórdia de Deus, de Bhagavan. Então isso torna o processo muito penoso, muito difícil, especialmente para as pessoas dessa atual era de Kali Yuga. O método de yoga de Patanjali é aqui chamado Asat, desculpe, há um erro, porque ignora o aspecto essencial da devoção, ou seja, ele é temporário.
rendição à vontade da pessoa suprema. Então, todo processo que não contenha Bhakti ou que não tenha Bhakti como meta última são processos temporários ou são etapas, são degraus de escada para se chegar no processo mais elevado de yoga, que é a rendição amorosa à suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, essa foi a nossa humilde pesquisa sobre o processo de Sankhya ateísta e Yoga de Patanjali dentro dos darshanas da filosofia moderna indiana. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Por favor, deem um like, compartilhem, deixem seus comentários. Se quiserem fazer perguntas, ajudem a divulgar esse conhecimento, a propagar essa sabedoria. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!